Olá a todos, meu nome é Giovana Cristina Barreto e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso intitulado Peixes Paleonuciformes da Formação Rio do Sul Permiano, Bacia do Paraná, Estudo Morfo-Histológico. Esse trabalho é feito sob orientação da professora doutora Cristina Silveira Veiga. Eu dividi o trabalho entre introdução, problematização, área de estudo, materiais e métodos, revisão de literatura, resultados de discussão, histologia, considerações finais, referências e agradecimento. As amostras elas são procedentes do folhelho Lontras, que é uma subdivisão dentro da formação Rio do Sul, Bacia do Paraná. Eu vou fazer a descrição de 3 amostras de peixes, que são procedentes da região de Mafra, Santa Catarina, e também vou apresentar sobre a análise de lâminas petrográficas das escamas dos peixes. Em relação à problematização para esse trabalho, muitos trabalhos que envolvem a descrição de peixes registrados no folhelho Lontras ainda está sem uma identificação precisa. Diversos trabalhos já foram realizados, mas muito pouco foi publicado em revistas especializadas com a denominação formal dos espécimes. Então, a identificação de distintos espécimes vem auxiliar no reconhecimento da fauna de vertebrados registradas nesse folheiro. O objetivo geral do trabalho é realizar a descrição morfológica de peixes fósseis registrado no folheto Lontras, e os objetivos específicos é a descrição das estruturas observadas em macroescala, a identificação e denominação das estruturas observadas nos peixes fósseis, descrição das estruturas observadas em microescala e também a comparação com os peixes paleonuciformes já descritos para a formação Rio do Sul. Para a gente entender um pouco melhor sobre aonde a gente está trabalhando, eu trouxe aqui o mapa da nossa área de estudo. É o mapa de localização do afloramento Campalho, onde a letra A mostra o município de Mafra, a letra B o sul do Brasil e a letra C é Baixo Faxinal. Aqui nos materiais e métodos, como eu já disse, a gente vai trabalhar com 3 amostras de peixes, sendo elas o FPR 0418 PV, o FPR 0417 PV, o FPR 0405 PV. Em relação à preparação dessas amostras, a gente utilizou o martelo do tipo pena e o pneumático, assim como talhadeiras. E a gente também preparou lâminas petográficas. Para a descrição, a gente usou o microscópio estereoscópico e o microscópio petográfico. E para as reconstruções que eu vou apresentar, a gente usou o software Krita. Como já dito anteriormente, a gente é dentro do contexto, né, da Bacia do Paraná, e dentro desse contexto a gente tem o Grupo Itararé e a sequência Gondwana 1. Bom, o folhelho Lontras ele está preservado entre rochas de uma sucessão sedimentar de origem glacial, formando-se a partir dos sedimentos em um ambiente marinho, e ele é datado do Eopermiano. Os fósseis preservados no folhelho incluem icnofósseis, coprólitos, invertebrados, vegetais também que não foram formalmente descritos, e os vertebrados que incluem os peixes Santosictis mafrensis e Rosarictis riomafrensis. E para esse trabalho, a gente vai focar no estudo de peixes fósseis registrados nesse folhelho. Em específico, os paleonuciformes, que é uma das primeiras linhagens de actinopterídeos, tendo sido abundantes entre 420 e 220 milhões de anos atrás. Essa aqui é uma reconstrução de um peixe paleonuciforme que eu tirei do Paleozoobr. Os peixes paleonuciformes eles têm algumas características, sendo uma delas as escamas em formato romboide e ganoides. Eles apresentam um sistema de articulação chamado peg-socket. Ali é um desenho esquemático de uma escama do tipo peg-socket. Ainda em relação às escamas, né? Histologicamente, as escamas são compostas por 3 camadas: esmalte, ganoína, dentina e osso lamelar. Nessa imagem, mostra a estrutura da escama de paleonuciforme em corte histológico. Entrando agora nos resultados e discussão. A diagnose de gênero de peixes paleonuciformes é feita principalmente no estudo do crânio, mas a ausência da preservação dessas estruturas cranianas ou a preservação precária dessas estruturas pode dificultar a determinação da espécie. Mas pode ser feito o estudo da estrutura histológica das escamas e a posição das nadadeiras em relação ao resto do corpo, como a distância entre o crânio e a nadadeira dorsal e desta para a nadadeira caudal.
primeira das 3 amostras que eu quero trazer para vocês é o FPR 0418PV. Ela tem 25 centímetros de comprimento. As escamas dessa amostra, elas têm 0,2 a 0,4 centímetros de comprimento. As escamas são romboides e ganoides e também apresentam a estrutura PEG em socket. Aqui eu quero destacar as nadadeiras. É possível observar uma nadadeira dorsal de 2 centímetros, uma nadadeira pélvica de 2,5 centímetros de comprimento, uma nadadeira anal de 1,3 centímetros e uma nadadeira caudal bifurcada, que apresenta a parte dorsal mais longa, com 4,8 centímetros, do que a ventral, que infelizmente não foi possível definir o tamanho dela, o comprimento dela. Para a gente conseguir visualizar melhor essa relação de distância entre as nadadeiras, a gente fez essa reconstrução e colocou numa tabela todos os dados que a gente conseguiu. Alguns dados a gente não consegue colocar na tabela porque a gente não tem a parte craniana preservada. A segunda amostra que eu quero trazer para vocês é o FPR 0417PV. Essa amostra ela tem 25 centímetros de comprimento, as escamas de 0,3 a 0,5 centímetros de comprimento. Ela também apresenta escamas romboides e ganoides e a estrutura PEG socket também está preservada. Mais uma vez, venho destacar as nadadeiras, onde é possível observar uma nadadeira dorsal de 4 centímetros, uma nadadeira pélvica de 3,3 centímetros, uma nadadeira anal com 4,5 centímetros e uma nadadeira caudal bifurcada, onde a parte dorsal tem 3,4 centímetros e a parte ventral, que é mais longa, com 7,3 centímetros de comprimento. Mais uma vez apresento aqui a reconstrução que a gente usou para estabelecer a relação de distância das nadadeiras, a tabela, que infelizmente ainda não está completa, com alguns dados que faltam, porque a gente não tem a porção craniana. Essa é a terceira amostra que eu trabalhei no TCC. Ela está catalogada sob o número UFPR 0405PV. Essa bela amostra ela tem 38 centímetros de comprimento, escamas que variam de 0,2 a 0,4 centímetros, apresenta escamas romboides e ganoides e também a estrutura PEG em socket. Vale ressaltar que essa é a única amostra que eu trabalhei que ela tem crânio. Para essa amostra, além de destacar as nadadeiras dorsal, essa aqui, a nadadeira dorsal de 3 centímetros, a nadadeira anal com 4,5 centímetros e a nadadeira caudal bifurcada, onde a parte dorsal tem 4,6 centímetros e a parte ventral tem 4,9, eu também quero destacar que o crânio nessa amostra ela tem 5 centímetros de comprimento. Essa foi a amostra que a gente mais conseguiu estabelecer a relação de distância entre as nadadeiras, porque a gente tem o crânio preservado nessa aqui. Pela tabela, a gente consegue quase completar todos os dados. Esse é o crânio da amostra UFPR 0405 e essa reconstrução a gente conseguiu identificar alguns ossos, sendo eles o anto-orbital, o dentário, o dermo-opterótico, o dermo-esfenótico, o infraorbital, o nasal, o pré-opercular, e os ossos escleróticos. Mas a gente não conseguiu delimitar bem o contorno deles. Esses são os 2 materiais descritos para a formação e vai ser com base neles que eu vou fazer a comparação. Esse aqui é o... Deixa eu pegar aqui. Esse daqui é o Rosarictis rilmafrensis, retirado de Hamel em 2005. Esse é o Santosictis mafrensis, de Malabarba, de 88, bem como a reconstrução também de Malabarba, 1988. Quando a gente faz a comparação das reconstruções de Rosarictis rilmafrensis e a reconstrução de UFPR 0418PV, a gente observa semelhanças nas estruturas das caudas bifurcadas, onde vemos as lepidotríqueas, e nas estruturas das nadadeiras dos peixes, onde observamos as estruturas raiadas. Essas estruturas elas são esperadas em peixes desse gênero. A distância entre as nadadeiras peitoral de Rosarictis rilmafrensis e a nadadeira pélvica correspondem praticamente à metade do comprimento da parte posterior do crânio à nadadeira caudal.
O mesmo pode ser observado em um FPR 0418PV. Embora os lobos das nadadeiras caudal em Rosarictis mostrem simetria em tamanho, em um FPR 0418PV a gente não pode fazer tal inferência considerando que o lobo inferior nele não está completo. Em relação ao comprimento total, observamos diferenças, já que a reconstrução de Ramo 2005 ela mostra um peixe pequeno de 8,3 cm e a amostra o FPR 0418PV ela tem 23 cm de comprimento preservados. Outra diferença significativa é que, enquanto em Rosarictis a base posterior da nadadeira pélvica está posicionada adiante da base anterior da nadadeira dorsal, praticamente com as bases alinhadas verticalmente, no espécime UFPR 0418PV existe um longo espaço entre essas nadadeiras. Na comparação da reconstrução de Hamel 2005 com a amostra UFPR 0417PV, a relação de distância entre nadadeiras dorsal e crânio não foi possível por falta de preservação craniana da amostra UFPR 0417PV. Entretanto, a distância entre a base posterior da nadadeira dorsal e a base da nadadeira caudal mostra semelhança em proporção, estando a nadadeira dorsal localizada na metade posterior do corpo. Já em relação à posição da nadadeira dorsal com a nadadeira anal, observa-se ligeira discrepância entre os exemplares, visto que em Rosarictis, a base anterior da nadadeira anal está posicionada alinhada à base posterior da nadadeira dorsal, enquanto o FPR 0417PV, ambas nadadeiras apresentam-se praticamente alinhadas. Também a distância entre as nadadeiras pélvica e anal são ligeiramente distintas. Em Rosarictis, observa-se que a nadadeira pélvica está separada da nadadeira anal pelo espaço correspondente à nadadeira dorsal. Já em UFPR 0417PV, a nadadeira dorsal e anal está praticamente alinhada, como dito anteriormente. Em relação à nadadeira caudal, não podemos fazer uma comparação mais detalhada, considerando que ambos os lobos das nadadeiras caudal da UFPR 0417PV ela está incompleta. Já a amostra UFPR 0417PV também difere no tamanho em relação à reconstrução de Hamel 2005, já que a amostra UFPR 0417 ela tem 25 cm de comprimento e Rosarictis de Hamel tem 8,3 cm. A comparação da reconstrução 0405PV com Rosarictis mostra uma semelhança em relação às estruturas das lepidotríqueas e o aspecto raiado das nadadeiras, o que é esperado por esse grupo de peixes. Ambos os espécimes também apresentam semelhança em relação à posição das nadadeiras pélvica e anal, sendo que em ambos os espécimes as nadadeiras pélvicas se posicionam na metade do corpo do animal e as nadadeiras anais no terço posterior. No entanto, os espécimes apresentam diferença significativa em relação ao tamanho, visto que Rosarictis mede 8,3 cm e a amostra UFPR 045PV apresenta em comprimento total 38 cm preservados. Para a amostra UFPR 0405 é possível fazer comparação de distâncias de nadadeira dorsal com o crânio, onde essa encontra-se no terço posterior do corpo, distando 19,2 cm de comprimento da base do crânio. Já em Rosarictis, a nadadeira dorsal posiciona-se na metade posterior em relação ao crânio, estando mais próxima da base craniana que em um FPR 0405PV. A nadadeira dorsal de Rosarictis apresenta ligeiramente à frente da nadadeira anal, enquanto que em um FPR 0405PV essas estão praticamente alinhadas. Já os lobos das nadadeiras caudal de Rosarictis apresenta-se simétrico, enquanto em um FPR 0405PV o lobo dorsal parece ser ligeiramente mais longo que o ventral. Agora a comparação dos crânios de Santosictis e da amostra 0405PV. Bom, a espécie Santosictis mafrensis de Malabar 1988, ele apresenta um crânio relativamente longo, com um focinho arredondado, órbitas grandes, cujo diâmetro é inferior a 1/4 do comprimento total do crânio. Ao comparar o crânio da reconstrução de Rosarictis e Mafrensis com o crânio da amostra UFPR 0405PV, observamos em ambos a presença de dentário, dermo esfenótico, nasal e os ossos escleróticos. A qualidade de preservação craniana em um UFPR 0405PV nos permitiu identificar algumas estruturas ósseas cranianas, mas por não estarem completas, não conseguimos delinear os contornos e assim a comparação ela fica a comparação com Rosarictis ela fica comprometida. Vale ressaltar que na amostra 0405PV não foi observado dentes preservados.
Quando comparamos a amostra UFPR 0405PV com a reconstrução de Xanthosictes simafrensis, os ossos presentes em ambos são dentário, dermopterótico, dermosfenótico, pré-opercular, infraorbital e nasal. Nessa comparação, observamos uma certa mudança de posição de alguns ossos, como o pré-opercular, que em Xanthosictes é levemente mais dorsal que na amostra UFPR 0405PV. Em relação ao dentário, a de Xanthosictes é mais afilado, enquanto em UFPR 0405PV é levemente mais largo dorsal ventralmente. Entrando agora na histologia, essa é uma lâmina petrográfica da escama UFPR 0417PV. A seta ela indica o esmalte e no retângulo observa-se a dentina. Foi usado o aumento de 10 vezes. A lâmina petrográfica da escama de UFPR 0418PV, a gente consegue ver que a seta vermelha indica o esmalte, a amarela indica a dentina, organizada em odontodes, a azul indica os osteócitos, pontos escuros, né, que a gente consegue observar, que fazem parte do osso lamelar, que está preenchido por sedimentos. Aqui foi usado o aumento de 4 vezes. Aqui a gente tem a lâmina petrográfica da escama UFPR 0405PV. A seta vermelha indica o esmalte, a amarela indica os osteócitos, que fazem parte do osso lamelar. Para essa amostra, para essa lâmina, foi usado o aumento de 4 vezes. Agora, nas considerações finais, a gente tem a importância da análise das nadadeiras e de escama para a diagnose de morfotipos. A gente chega à conclusão que a amostra UFPR 0418PV ela difere de Rosalictes rheumafrensis na posição das nadadeiras. A amostra UFPR 0417PV ela difere de Rosalictes rheumafrensis na posição das nadadeiras também. A amostra UFPR 0405PV ela difere de Rosalictes rheumafrensis na posição das nadadeiras e dos ossos cranianos não nos permitiu fazer muitas inferências. E a amostra UFPR 04PV ela difere de Xanthosictes mafrensis em relação à posição do pré-opercular e o formato dentário. A gente chega à conclusão que são 3 morfotipos novos para o folhelho lontras. Essas foram as referências usadas para o trabalho. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Paraná, ao LabPalio e aos meus colegas, ao Laboratório de Laminação Petrográfica da UFPR, bem como à Universidade do Contestado. Eu coloco essa foto novamente para agradecer ao pessoal da Universidade do Contestado, esse afloramento da onde saem os peixes que eu trabalho no meu TCC, e é sempre um prazer fazer coleta nesse afloramento. Muito obrigada.